você falou não só da psicologia, né? E daí vou te emendar uma pergunta, até em relação a tudo que a gente está vivendo. O futebol, no caso aqui, você falou, e é muito interessante isso, né? Toda quarta e todo domingo você tem que ser melhor que alguém, né? O futebol, o esporte de alto nível, talvez, ampliando um pouco, mas o futebol em particular, ele reproduz muito esse imediatismo que a gente vive hoje, imediatismo que eu digo assim, as redes sociais têm muito, né? É a coisa imediata, é o que eu estou fazendo agora, é o que eu vou fazer amanhã, é o resultado que eu tenho, quantas visualizações, e mesmo fora das redes sociais, acho que as redes sociais elas simbolizam, mas fora essa coisa do imediato, né? Vai ganhar o título, por exemplo, para mim, da mesma maneira que você fala, pô, não concebo, né, o trabalho sem a psicologia do esporte, hoje para mim não entra na minha cabeça, na minha não entra como que um clube contrata, avalia e demite um treinador de futebol em 6 rodadas, 10 rodadas, 8 rodadas, 12 jogos, enfim. O esporte ele intensifica esse imediatismo que a gente vive na nossa sociedade de uma maneira por conta desse resultado do ter que ser melhor que alguém quarta e domingo está sempre presente? Com certeza. Por várias questões. A principal delas é porque você está mexendo com um sentimento que é a emoção das pessoas, você mexe com a paixão das pessoas, né? Eu sempre dou esse depoimento, que é o seguinte, eu quando era criança, eu torcia para uma equipe, e eu sou aqui do subúrbio do Rio, como você falou, desde muito jovem eu ia ao Maracanã e tal, e tinha sentimentos espetaculares como torcedor, quando era criança, de ir ao Maracanã, de sair feliz ou de sair frustrado e ter que ruminar aquela derrota a minha semana toda na escola, né? Porra, era um sentimento espetacular. E aí os anos se passaram, provavelmente aquele sentimento que eu tive na infância me fez um dia querer estar trabalhando com futebol e eu fui caminhando até o dia que eu chego ao Maracanã como treinador de futebol ou como um profissional de futebol num Maracanã com 70 mil pessoas, trabalhando no time que eu torcia, olhando aquilo ali, jogando um jogo de Copa Libertadores e sem sentimento emocional nenhum. E aí, você estava presente também nesse episódio, fui para casa refletindo, a gente conseguiu vencer o jogo, a gente atingiu o objetivo, e fui para casa pensando o seguinte, que merda, porra, eu passei anos e anos dando a vida por aquilo ali quando eu era uma criança e torcia por aquilo ali. Os anos se passaram e eu tô na beira do campo do Maracanã com 70 mil pessoas ali, no time que eu torcia quando eu era criança, jogando, ganho o jogo e eu não tenho um pingo daquele sentimento que eu tinha quando era criança. Isso foi assim extremamente impactante para mim quando eu fui parar para refletir. Pô, eu preciso buscar de alguma forma resgatar alguma coisa desse sentimento. Eu preciso resgatar alguma coisa disso. Óbvio que como treinador de futebol, óbvio que como um profissional de futebol, eu nunca mais vou ter aquele sentimento que eu tinha quando era criança. Óbvio que não, né? Mas alguma coisa eu preciso deixar aceso em mim de um pouco do que me trouxe até aqui. Então, isso é um exercício que a gente precisa fazer constantemente, que é o que eu estou falando, tentar, é um lema que eu tenho de vida, que é tentar causar sentimentos nas pessoas. Né? Você falou aí um pouco sobre por onde a vida está indo, quais os caminhos, as redes sociais, os valores. Hoje é algo que eu sofro muito, mas ao mesmo tempo eu estou todos os dias tentando encontrar em mim como eu vou conviver com essa nova realidade. A comunicação com o jogador de futebol mudou e quem vai ter que mudar a comunicação não é mais ele, sou eu. Sou eu. Então, como?
se os valores que hoje estão à frente são valores diferentes daqueles que eu aprendi há alguns anos atrás. E como é que eu vou mudar isso? Olha a complexidade que é isso. Eu não estou aqui determinando qual é o valor certo, se é o de antigamente ou é o de agora. Claro. O que eu estou afirmando é que quem vai ter que mudar sou eu, porque é um caminho sem volta para onde a gente está indo. Então, isso é uma certeza. Se certo ou errado, eu vou ter que encontrar uma forma de me comunicar com esse novo mundo, de me comunicar com esses novos jovens, de acessá-los, mesmo sendo com valores diferentes do meu, mesmo sendo educados de uma forma diferente da que eu fui, e tentar, obviamente, todos os dias trabalhar isso dentro de mim para ver o que dá para flexibilizar, o que não dá para flexibilizar, quais as consequências de não flexibilizar. Olha a complexidade que a gente está tendo que se adaptar, mas faz parte, é um caminho sem volta, na minha cabeça é um caminho sem volta, e que os treinadores, os professores, os líderes de grandes empresas, eu li agora há pouco tempo, falando que as grandes empresas do mercado financeiro nos Estados Unidos, elas, na hora de montar os seus processos seletivos, elas estão optando em escolher profissionais que, na sua caminhada, tiveram momentos de adversidade. Por quê? Porque essas pessoas sabem muito bem a dor na carne de ter uma adversidade no mercado financeiro ou em qualquer questão na vida. Eu estou passando por isso agora como treinador de futebol. Eu tracei algumas metas na minha última temporada, em que algumas delas não foram atingidas. Espera aí, se algumas dessas metas não foram atingidas, eu tenho algumas coisas a fazer. Eu vou olhar e falar assim, não, foi só por causa da pandemia, eu vou jogar para baixo do tapete e falar, não, eu vou olhar para o futuro, eu vou tentar pegar assim, não, peraí, beleza, isso aqui não foi atingido, mas primeiro eu tenho que enxergar onde eu caminhei, o que eu cresci, enxergar isso, beleza, o que eu não atingi, por que eu não atingi, qual foi a minha responsabilidade, o que era realmente importante, e ruminando isso, até encontrar uma resposta onde eu consiga transferência para os meus próximos desafios. É só isso que vai importar, nada mais.